Outra rápida aqui. Caião, quando Deus criou Adão e Eva, Deus sabia que eles iriam falhar? Claro, né? Quando Deus criou Adão e Eva, o mundo já tinha acabado, minha gente. Quando Deus criou Adão e Eva, tudo que estava por acontecer, estava para acontecer apenas para aqueles seres dependentes e reduzidos, como Adão e como Eva, como eu, como você, que caminhamos aqui na linearidade do tempo. Então, Adão existiu há muitos milhares de anos atrás, e ele foi. Mas para Deus, Adão é contemporâneo do último menino que vai nascer na Terra, antes que a presente ordem de coisas dê lugar a uma outra ordem de coisas. Quando Adão foi criado, Abraão estava imolando Isaque no Monte Moriá. Quando Adão foi criado, Jesus já tinha morrido na cruz. A noção de espaço e de tempo que fez você me fazer essa pergunta, ela é newtoniana, é ultrapassada. É toda da religião que trabalha com categorias assim, ou seja, na religião, por que Adão e Eva fizeram coisas erradas? Então, Jesus morreu na cruz para remendar as coisas erradas de Adão e Eva. Deus está sempre dando um jeitinho, trazendo uma solução, mas, na realidade, tudo que a gente vê como jeitinho ou solução de Deus na Bíblia não é porque Deus esteja solucionando o que, de fato, aos nossos sentidos, tenha tido um problema, como a existência de Adão e Eva. Quando, aos nossos sentidos, Deus está solucionando, Ele está solucionando só para nós, para a gente ter algum tipo de pedagogia de solução. Por exemplo, Jesus foi erguido na cruz por causa de Adão, na linearidade do tempo newtoniano. Como diz Paulo em Romanos 6, que Jesus é o segundo Adão. Então ele está falando com gente que não conseguiria conceber nenhuma outra noção de tempo a não ser aquela. Adão é passado, Jesus é presente e Apocalipse é o futuro. Isso era a noção. Só que hoje eu sou filho de uma outra geração que entendeu que a noção de espaço-tempo é infinitamente mais dilatada, mais complexa, mais diversificada. Eu lido com categorias de espaço-tempo de um outro modo que uma pessoa que ainda está presa à linha do tempo newtoniana entende. Para mim, Abraão, Isaque e Jacó são contemporâneos um do outro, mesmo quando um já tinha morrido e o outro continuado. Como disse Jesus, eu sou o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, sou o Deus de vivos e não de mortos, pois para ele todos vivem. Então, essa é uma noção muito parca, muito pobre, de um Deus que está consertando os erros humanos. A Escritura me ensina que o Cordeiro de Deus, o consertador cósmico, universal, transcósmico, foi imolado por toda transgressão, por toda culpa, por todo erro, antes de haver qualquer criação, antes de qualquer Big Bang, antes de qualquer que tenha sido a explosão primal ou início de criação. Ele foi entregue por mim antes de haver qualquer ente. Por mais minúsculo e invisível que seja, o universo foi criado sob o signo dessa misericórdia, dessa graça. Adão já pecou, perdoado.
porque o Cordeiro tinha sido imolado desde antes da fundação do mundo. Mas você não vai me entender agora, nem aqui. Você está aí doidinho. Por isso, você tem que entrar no meu portal, escrever espaço-tempo no portal, espaço-tempo, e aí ver o que dá e pesquisar sobre o significado do tempo. 375 espaço-tempo, Caião, tá aí na tela. Espaço-tempo. Se você quiser, você escreva isso. Predestinação. Predestinação, que também é uma doutrina tratada na base do tempo linear. Predestinação, 28, tá aqui. Newtoniana é a predestinação da religião. Ela foi desenvolvida antes de haver essa consciência de que o passado, o presente e o futuro acontecem simultaneamente. E isso é algo que está para além das nossas lógicas imediatas. É uma coisa tão absurda que o próprio Einstein, que descobriu no cálculo a existência dessa realidade, não quis se submeter a ela, porque achava que ela era assombrosa demais para qualquer pessoa no mundo contemporâneo. Falou, não, deixa isso para lá. Agora, não dá para a gente deixar isso para lá e ficar com aquela noçãozinha do Deus do band-aid, né? Adão pecou, a cruz é um band-aid divino. É o band-aid. Para consertar os erros, e assim vai Deus. De band-aid em band-aid. Aí, bom, eu não quero nenhum templo, ele diz a Davi, mas Davi diz, eu quero um templo. Aí ele diz, tá bom, você não, mas só seu filho, você derramou muito sangue. Aí ele não quer um templo, mas aceita que se construa um templo para ele. E aí depois que o templo está construído, ele diz, bom, tá bom, já construíram um templo para mim, então vou santificar essa casa para o meu nome. Ao mesmo tempo, ele não gosta da casa, ele tem um conflito com ela enorme. O tempo todo ele está falando que aquela casa vai ser destruída, que ela é objeto de idolatria. Então, o fato é o seguinte, a leitura do Velho Testamento, ou mesmo do Novo, sem que a gente tenha uma noção de espaço-tempo e de como tem muita coisa na Bíblia que foi acolhimento permissivo de Deus a algo que tinha a ver só com o lego do capricho dos humanos querendo construir legozinhos para Deus, é uma quantidade enorme de coisas, especialmente no Velho Testamento, que Deus não queria, mas deixou rolar. É igual a monarquia em Israel, no passado, ele não queria, mas deixou rolar. E o Velho Testamento está cheio de coisas do tempo linear que Deus queria, não queria, mas deixou rolar. Porque iria chegar um tempo em que viria aquele que diria que não é nem aqui, nem ali, nem acolá o lugar onde se deve adorar a Deus, porque Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem para além do espaço e para além do tempo, o adorem em espírito e em verdade. Mas aí no portal está cheio de coisas que, se ele quiser pesquisar, ele fica cansado de tanto achar, de tanto ler. Além do que, eu recomendaria o meu curso no exclusivo Reconexões. Reconexões tem mais ou menos umas 40 aulas só falando disso. Tá aqui, aí no portal Caio Fábio. Entra e faz o Reconexões. Esse aqui. Ele vai colocar em você também uma vontade enorme de conhecer melhor física e noções de física e mecânica quântica. Vai dar a você uma vontade enorme de entender de maneira mais clara que a gente, conquanto esteja preso
fisicamente ao espaço-tempo, a nossa própria mente é uma mente que transcende o espaço-tempo. Por isso é que, de vez em quando, a nossa mente fura o espaço-tempo e a gente vê o futuro. A nossa mente não é espaço-temporal, ela não é feita da mecânica newtoniana. Nosso cérebro tem um paradigma e um modal, uma matrix muito mais própria e equivalente na mecânica quântica, porque a gente está para além, mentalmente falando, é que o nosso cérebro a gente usa só 8% dele. Mas imagina a riqueza do nosso cérebro e como a gente teria o poder da telepatia, a gente teria o poder de entrar no futuro e voltar de lá com nesgas de informação. Alguns têm uma percepção tão mais aguçada disso e liberam muito mais a própria mente, que eles carregam praticamente certeza de como as coisas serão, de um modo que não dá nem para compartilhar no cotidiano humano, porque a maioria não vai entender o que você já intuiu e não consegue nem explicar, porque você foi um visitante súbito e rápido, instantâneo, de um futuro que ainda vai demorar a chegar.